Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes do professor particular de inglês. São tópicos variados, então te vejo depois da vinheta. Olá, olá, olá! Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Amanda, professora de inglês e mentora de professores de inglês. Se você quer saber tudo sobre como ser um professor de inglês melhor, mais preparado, ter segurança durante as suas aulas, vem no lugar certo. Então, vamos nessa, que hoje vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes do professor de inglês. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, perguntei aos professores, né, quais as dificuldades que eles tinham, que eles têm, ou de repente que eles tiveram quando eles foram começar a dar aula, ou mesmo no percurso, e aí anotei. Então, vamos falar dessas dúvidas hoje, nem consegui falar sobre todas, inclusive, mas vamos falar aqui sobre já várias dúvidas interessantíssimas. Bom, a primeira coisa que eu anotei aqui, a primeira pergunta que a gente tem é o seguinte. Tempo que deve durar o contrato das aulas, no mínimo aqui, né, o professor perguntou isso, e como renová-lo? Bom, o tempo que a gente vai colocar a duração do nosso contrato depende um pouco do objetivo do aluno. Então, se você estiver treinando ele para fazer uma prova de proficiência, por exemplo, que é dentro de um prazo, né, limite, você pode optar por fazer esse contrato dentro desse prazo limite. Então, se a prova é daqui 3 meses, ok? Se a prova é daqui 6 meses, você pode fazer de acordo com essa prova. Ou você pode, inclusive, fazer de acordo com as provas, né? Então, a cada prova que o aluno não passa, por exemplo, você pode fazer uma renovação. Só que ficar tratando essa ideia de que o aluno não vai passar na prova não é interessante. Então, a primeira opção seria você colocar o tempo de duração do pacote que ele precisa. Se ele tem um objetivo específico, por exemplo, de aprovação em alguma prova, você pode trabalhar com esse prazo. Se não for essa situação, a gente tem aí a opção, né, de trabalhar, por exemplo, com 6 meses, ficaria um contrato semestral, não teria um problema, é interessante, só que passa bem rápido. Então, quando a gente tá falando de questão de idiomas, de aprender o idioma, 6 meses passa super rápido. Então, o que eu recomendo é que faça de 1 ano. Porque para aprendizado de idioma, 1 ano é um tempo ok. Na verdade, 1 ano a gente nem consegue ficar fluente, né? Enfim, o aluno começando do zero, ele não vai ficar fluente em 1 ano. Claro que ele vai ter uma evolução aí notória, né? Porque ainda mais do zero. Mas ele não vai conseguir ficar fluente. Então, mesmo o contrato de 1 ano, bastante possivelmente, vai ter que ser renovado. Então, 1 ano é um prazo interessante quando a gente fala em termos de aprender um idioma. E aí, na hora de renovar, como é que faz esse contrato? Aí o professor perguntou, né? Faça um termo aditivo, faça um contrato novo. Então, eu recomendo que já no contrato você coloque essa cláusula de renovação automática. Porque assim você não precisa ficar todo ano preparando um novo contrato, fazendo a parte de assinatura do aluno, dando mais uma oportunidade dele sair, né? Dele lembrar que o contrato está encerrando, enfim. Então, prefiro a opção da renovação automática, uma cláusula já com a renovação automática. Agora, é interessante você colocar também, nesse contrato, uma cláusula falando que todo ano, né, tem o aumento da mensalidade. Então, tem um reajuste de mensalidade. Porque assim você conversa com ele, né, ó, a mensalidade vai aumentar tantos por cento esse ano. E aí você só vai falar pra ele, ele vai começar a fazer o valor diferente. E aí, porque no contrato já está autorizado, né, já está informando que vai ter um reajuste anual. Se você quiser colocar a porcentagem já fixa no contrato também, tem essa opção. Mas eu não costumo trabalhar já com a porcentagem fixa no contrato, porque eu acho que as coisas acontecem e às vezes a gente está trabalhando uma renovação de anual de 5% e de repente você quer renovar 3%, tá bom naquele ano, ou você acha que vai precisar renovar 7%. Enfim, eu acho que isso pode acabar vindo, né, a ficar diversificado, uma necessidade alterada daqui para ano que vem. Então, eu gosto de trabalhar só com essa ideia, só com a informação de que a cláusula está lá, de que tem um reajuste anual, né? Então, todo ano vai ter um aumento, mas o valor não. Então, eu consigo negociar isso com o aluno já até fora do contrato. Muito bem, esse era o nosso ponto 1. Agora, vamos para o nosso ponto 2. Bom, essa pergunta aqui, na verdade, ela veio de várias formas. Que, na verdade, é qual o momento de falar, né, do valor com o aluno, como passar o valor para o aluno, como falar de valores. Então, essa pergunta, ela apareceu bastante. Bom, para começar, que sim, é verdade, a gente não vai falar para o aluno valor do tipo... Oi, quanto custa a sua hora aula? E você vai lá e fala, é tanto. Não funciona assim. Primeiro que nem é interessante a gente ficar falando de hora aula, né? É mais interessante a gente ter pacotes para o aluno escolher.
Mas, além disso, o que acontece? Você só vai falar seu preço para o aluno depois de você ter conversado um pouco com ele e depois de você já ter descoberto qual que é o objetivo dele. Então, primeiro você vai falar com o aluno quando ele chega perguntando Como é que funciona? Ou quanto é que é? Como é que é? Você vai perguntar pra ele, oi, tudo bem? Como é que você tá? Qual que é o seu objetivo? Me conta um pouquinho de como é que tá a sua caminhada aí com o idioma, né? Como é que tá a sua caminhada com o inglês. Então, você tem que saber um pouquinho dele, um pouquinho do que ele precisa, pra poder você saber também se você pode entregar, né? Saber qual que é o perfil do aluno, qual que é o nível que ele vai precisar, se vai precisar de teste de nivelamento, você precisa descobrir tudo isso dele. Não que isso vai alterar na sua hora-aula, mas para saber se aquele aluno está dentro do seu nicho de alunos, se é no nível que você trabalha, então, diversas informações. Então, primeiro você vai pedir para ele, né, explicar um pouquinho o que ele precisa, qual que é o objetivo dele com o idioma. E aí, uma vez que ele vai explicar, tal, vai dizer o que aconteceu, você pode ter ali um diálogo com ele. E depois que esse diálogo de o que é a necessidade desse aluno, depois que esse diálogo encerrar, aí sim você vai falar como é que você trabalha. Então, você vai dizer, interessante, porque eu ofereço isso daí mesmo, né, dessa maneira, trabalho assim, enfim, se encaixa perfeitamente. Aí você faz ali, né, prepara uma preparação de namoro ali com o aluno, né. Então, interessante, funciona assim também. Então, gostei do perfil, é exatamente isso que eu faço, assim, assim, assado, as opções são essas. Então, você vai lá e fala com ele como é que funciona, o que você tem a oferecer, para poder você fazer um pouco do seu marketing também. Então, você pode até passar para ele, isso, né, vai depender um pouco de como é que é a abordagem, não dá pra gente tratar tudo detalhadamente aqui, mas para ver se a gente tá falando com ele no telefone, se isso foi uma chamada de vídeo ali que vocês já marcaram, se tá sendo no áudio do WhatsApp. Então, isso daí depende um pouco, mas você pode até passar para ele também a sua proposta ali. Então, assim, é interessante você ter preparado um documentozinho, né, já com um pouco do que você faz, de repente uma foto sua ensinando, enfim, alguma coisa assim que já vai ali aumentar o seu valor oferecido. Então, você pode passar para ele também esse documento para ele dar uma olhada, para ele ter com ele, tá? Então, tem essa possibilidade também. E aí, depois de você ter feito essa preparação, você fala para ele os valores. Então, ele vai dizer alguma coisa, né, que gostou, que não gostou. Então, você pode perguntar pra ele, te interessa o modo como eu trabalho? Você acha que combinou também? Eu super acho que combinou. Eu acho que a gente, né, pode trabalhar junto, vamos ter uma boa evolução, uma boa jornada. E aí, pergunta pra ele, pede um feedback dele, o que ele achou. E aí, se ele disser, achei interessante, porque ele pode também falar, não gostei muito desse formato, tava procurando alguma coisa um pouco mais assim, o assado, enfim, mais parecido com X ou com Y. E aí você fala, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se ele falar, nossa, gostei bastante, tô super interessado, realmente tô mais animado ainda agora, falando dessa possibilidade, enfim. Aí ele vai perguntar mesmo como é que é, né, quais as opções de valor e tal. Então você vai e passa o valor pra ele. Então, a hora certa, o momento de falar de valores com o aluno, é depois que você já sabe o que ele precisa e você pode entregar, no caso, e você já falou pra ele também um pouco de como é que você trabalha e ele se interessou também. Então, já teve esse match aí dos dois e aí sim você vai falar pra ele como é que você trabalha, os valores, enfim, os pacotes, as opções que você tem. Próximo tópico. Bom, o nosso terceiro tópico, ele se relaciona um pouco com esse dos valores, que é a melhor forma de você fechar o contrato. Bom, então o que acontece? A melhor forma de você fechar o contrato é você fazer uma pergunta depois que você passou os valores, porque acontece muito, né? Tem uma frequência aí de os alunos virem perguntar, a gente conversou, explicou o que acontece, ele passa o valor, e aí os professores reclamam, eu passei o valor e o aluno sumiu. E agora? Então, na verdade, quando você passa o valor ali, depois de alguns minutos, né, pouco tempo, você tem que perguntar pro aluno, e aí, quando é que a gente começa? Ou vamos marcar a nossa data de início? Que dia que fica bom pra você começar? Claro que talvez ele tenha até te passado um pouco dessas informações, baseado ali no que ele falou do inglês, né? Dependendo do que ele disse, ele já falou se ele quer começar hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, enfim. Talvez ele tenha passado já uma prévia disso. Então, você faz aí a adaptação necessária pra fazer essa pergunta. De aí, vamos marcar a nossa data de início? Pra você ficar melhor, vai ficar melhor na segunda ou na quarta? Então, você faz uma adaptação dessa pergunta, mas pra ele te responder que, dia tal a gente já começa. Então, você fala, ok, já vou preparar o boleto, ou enfim, já vamos fazer a transferência, aí você vai ver como é que é a sua forma de pagamento, né? Para você já deixar aquele aluno realmente pronto, já preparado, para começar a aula naquele dia ali. Então, você tem que fazer essa pergunta, porque também se ele não for começar a aula, se ele não tiver, né, essa data, se ele não te disser essa resposta e aí já ficou definitivo, você acabou de fechar um aluno, ele vai te trazer uma objeção. E aí, isso da objeção, você tem que ir se treinando cada vez mais e procurando, né, praticar isso daí, literalmente ganhar a prática de lidar com as objeções sempre, porque vão aparecer objeções, né, os alunos eles trazem objeções quando eles não entram, claro.
E aí é bom você saber quebrar essas objeções. Então, você tem que ver o que ele vai te dizer, do tipo, não vou escolher uma data ainda porque eu tô sem tempo e aí no trabalho tá muito corrido, eu ainda não sei quando que eu vou, né, que horas que eu vou conseguir encaixar isso na minha semana. Então, você pode falar pra ele, então, entendi, realmente tá super corrido, né, você tem que compreender o aluno ali. E aí você pode falar pra ele, por exemplo, a gente pode começar com 1 hora por semana, tá? Só te dando essa alternativa, porque 1 horinha por semana é mais fácil de encaixar. Então, tem essa possibilidade, já serve pra gente começar, né, dar uma caminhada, sair do zero. Eu sei que você vai gostar, vai se animar muito, e de repente, se você precisar, a gente pode aumentar essa carga horária, depois que você já estiver evoluindo, enfim, faz ele perceber que você confia no seu trabalho e que ele vai gostar, né, que vai ser produtivo. Então, isso, por exemplo, ele falar que tá com falta de tempo. Agora, se ele falar assim, eu tô só pesquisando, eu ainda não resolvi se eu vou fazer e tal. Você pode usar isso aí também de 1 hora. Você pode falar, olha, tudo bem, então só lembrando que tem a alternativa da gente fazer 1 hora na semana, que é um tempo curtinho na semana, mas já vai servir pra você perceber o tanto que é gostoso, né, que é recompensador você começar a fazer o idioma e começar a falar. Tenho certeza que você vai adorar ter aula comigo, meu método é excelente. Então, se você quiser refletir aí e começar com essa 1 horinha por semana, estamos à disposição. Então, você tem várias maneiras de você quebrar objeções aí do aluno, e é bom você já ganhar experiência com elas. É claro que você não tem como saber todas de uma vez, a gente vai aprendendo elas, né, vai aprendendo a lidar com elas de acordo com que elas vão aparecendo, mas é interessante, porque assim você consegue fechar o contrato, na hora que você traz uma alternativa pro aluno, na hora que você mostra que, olha, tem essa solução, na hora que você mostra que, olha, você vai evoluir muito, você vai gostar pra caramba, então, enfim, é bom. E uma objeção interessante também, que é muito comum, na verdade, é a do falta do dinheiro. Se o aluno falar assim, achei caro, não sei, tava esperando um valor um pouco mais parecido com tal. Se for muito abaixo, você nem fala nada. Se ele estiver querendo, tipo, se ele esperava metade do seu valor, você fala, entendo, poxa, tá bem, então. Então, quem sabe numa próxima oportunidade. E acabou. Não vai colocar seu preço lá no chão, não, pra poder atender aluno. Agora, se ele falar, não, é porque esse mês que eu fiquei meio apertado mesmo, esse mês que vem que eu tô terminando de pagar X, e aí depois eu vou conseguir entrar e tal. E se você quiser, né, trabalhar com desconto, você pode falar, então vamos fazer o seguinte, eu faço pra você uma oferta super especial, vou te fazer um super desconto por 2 meses, ou enfim, 3 meses, depende ali do feeling que você tiver, de tanto, então você dá pra ele, não sei, 5, 10, 15%, quanto você achar também que encaixa aí no seu orçamento, quanto você achar que vale a pena, e aí você fala, vamos fazer os 3 primeiros meses com tanto de desconto, e aí só daqui 4 meses você paga o valor cheio. O que você acha e tal, enfim. Então você vai falar, o que você acha? Fica bom pra você? Porque eu tô super animada pra gente começar nossas aulas. E você, né, evoluir aí e atingir seu objetivo tal. E aí você joga o objetivo que ele falou pra você lá no começo. Então, enfim, quebrando objeções. Então, o melhor jeito de você fechar um contrato é você se interessando pela vida do aluno, mostrando pra ele que você seleciona os seus alunos, que você precisa saber realmente o que ele precisa e que você consegue dar, né? E aí você pergunta pra ele depois de ter passado o valor e depois você ainda quebra as objeções. Esse é o melhor jeito de você fechar o contrato. O nosso 4º item é como checar que o aluno entendeu o conteúdo exposto antes da prova. Achei super interessante essa pergunta. E aí, bom, o que eu tenho pra falar primeiro é como checar que o aluno entendeu o conteúdo exposto. Se ela não tivesse colocado, se a professora tivesse colocado antes da prova, eu acharia que ela estava perguntando como checar se o aluno entendeu o conteúdo exposto após a explicação. Então, nesse caso, você teria que fazer as perguntas, né? As Concept Checking Questions, que é CCQ, mais conhecido aí, né, no vocabulário de Cambridge. E aí você faz as perguntas para o aluno que não são: e aí, vocês entenderam? Não serve. Ou ficou claro? Não serve. Ou alguma dúvida? Também não serve. Porque o aluno vai sempre dizer, claro, entendi super. E na hora que você passa o exercício, o que ele entendeu? Nada. Ou então, ele entendeu tudo? Não. Então, essas perguntas não servem. Então, quando você apresenta um conteúdo, quando um conteúdo é exposto para o aluno, para você fazer pergunta para saber se ele entendeu, você tem que fazer as perguntas em que ele vai realmente ter que responder sobre a compreensão do tópico. Então, se você, por exemplo, tá explicando um tempo gramatical, né? Um tempo verbal ali. Você vai ter que perguntar para ele. Você vai perguntar, essa ação tá acontecendo no presente? Aí ele vai dizer sim, ou ele vai dizer não. Essa ação já finalizou? Ele vai dizer sim,
ou não, né? Ah, essa ação, ela tá acontecendo, ela começou a acontecer há muito tempo, ela começou a acontecer há 2 horas, ou há quantas horas essa ação começou? Então, assim, você tem que fazer perguntas que ele vai ter que realmente responder sobre aquilo dali. Então, o resultado foi positivo ou foi negativo? O resultado foi positivo. Isso aqui é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É uma coisa ruim. Então, você tem que fazer perguntas que façam ele realmente te dar esse feedback de que ele compreendeu. Não serve perguntar se ele entendeu, porque ele vai dizer que sim, ou até pode dizer que não, mas não sabe dizer o que é. Então, quando você faz as perguntas que é concept checking, que é você realmente checando os conceitos, aí sim você vai conseguir saber se ele entendeu aquele conceito, porque ele vai te responder sim ou não, e aí você sabe que ele entendeu, de repente, uma parte e a outra não. Então, ok. Mas isso nem foi o que a professora perguntou. Ela perguntou como checar que o aluno entendeu o conteúdo exposto antes da prova. Então, eu entendi que ela estava querendo saber o quê? Ela vai ter que aplicar uma prova em algum momento, né? Ela escolheu aplicar essa prova. E aí ela quer saber se os alunos já entenderam esse conteúdo antes. Porque se não chega na prova, o aluno, né, pode ali se dar mal, enfim, tirar uma nota super baixa. E não é esse o nosso objetivo. Então, para você checar, na verdade, se o aluno aprendeu esse conteúdo, a gente tem que fazer ali os nossos assessments constantes. Então, vai ter que fazer exercícios. E aí pode ser dever de casa, se você for conseguir, né, acompanhar aquele dever de casa, acompanhar aquele exercício, conseguir corrigir, e aí variar os tipos desses exercícios. Então, dependendo do nível do aluno, né, a gente pode fazer aí perguntas de true or false, e aí ele tem que julgar, e aí a gente consegue saber ali com certeza se ele entendeu ou não, porque true or false só tem 50%, né, não tem como você dar uma resposta além daquilo. Você pode fazer aquele gap fill, que você deixa o espaço também para o aluno completar, e aí você consegue, inclusive, limitar ele bastante a poucas opções, ou deixar um pouco mais aberto a mais opções. E mesmo quando você deixa aberto a mais opções, você já limita ele, porque você está deixando só uma palavra para ele completar. Então, a gente também consegue ele direcionar e perceber se ele entendeu o que a gente está querendo, né, que ele tenha entendido em relação àquele conteúdo. E você pode trabalhar também open questions, né? Dependendo ali do nível, novamente. Você pode colocar perguntas e aí ele explicar, ou ele responder realmente o que ele compreendeu, ou da maneira como ele compreendeu, ou o vocabulário que ele precisava ter adquirido, ou de repente o tempo verbal, o uso de algum tempo verbal, quando a resposta é aberta. E claro, a gente tem também sempre nossos paragraphs ou essays também, que você consegue botar ele para o aluno escrever. E aí você vai perceber se ele conseguiu captar aquela ideia, se caso fosse uma ideia, né? Ou o tempo verbal também, se for o tempo verbal. Então, o importante é que você faça isso de tempos em tempos e não deixe para fazer isso mais na prova, né? Porque acontece muito de você achar que o aluno tá entendendo e de repente ele fez um exercício e aí até que ele foi bem e aí não resolve. Então, é importante que isso seja feito de forma constante, ou uma vez na semana, ou a cada 2 semanas, e sempre variando esses estímulos, porque você consegue perceber o que tá falhando ou o que tá faltando ali para aquele aluno. Então, fica essa opção, né? Até porque a gente tem também o nosso quadro aí de referência europeu, que dá pra gente saber os marcos do aluno. Então, para você passar ele de nível, você tem que saber se ele aprendeu aqueles tópicos ali que já estão pré-divididos nessa classificação. Só que ela é um pouco mais ampla, né? Não dá pra você ficar fazendo isso a cada semana do curso, pra acompanhar isso a cada semana do curso. E também depende do que a prova vai estar cobrando. Então, às vezes, o quadro europeu não vai ser tão útil pra essa parte de fazer os assessments ali em períodos. Meu Deus! Então, é interessante que a gente faça outros tipos de exercícios para poder o aluno conseguir, né, passar por aqueles ali e a gente perceber o que ele tá conseguindo captar, o que ele já captou, o que ainda tá confuso. E sempre, claro, você pode praticar com ele também. Então, e você conversando com ele, testando ali com ele na hora da aula, para poder você ir percebendo realmente o que tá confuso, o que não tá. Mas o exercício, indubitavelmente, é o jeito mais eficiente, até porque você consegue perceber até qual é a confusão dele, até quando você vai corrigir, você consegue explorar mais de cada exercício. E aí, quando você chegar na prova, quando ele chegar na prova, você vai ter percebido já o que já estava falhando, ou isso aqui já não era tão fácil para ele, ou isso aqui já estava realmente mais confuso, e você pode começar a deixar, né, isso menos confuso ao longo do trajeto, antes de chegar na prova. E o nosso próximo tópico é período de férias. Então, o professor vindo falar que tá querendo cobrar pelo período de férias, né, porque senão a gente fica com um buraco, um mês sem receber. E eu queria dizer que eu acho isso bastante justo. Acho justíssimo cobrar pelas férias. Na verdade, é o seguinte, a gente tem alternativas de que
Você pode cobrar do aluno 12 meses no ano, 11 meses no ano, tirar suas férias fixas ou tirar elas sem elas serem fixas. Isso depende muito de como é que você quer que funcione as aulas. Mas então o que acontece? Lembrando que você que determina as regras. Só que é claro que a gente tem que fazer alguma coisa também que seja agradável ali ao ouvido do aluno, né? Então, ó, a primeira opção que a gente tem, que eu acho que ela é bastante viável, é você falar pro aluno, né, quando você tá fechando ali com ele, que o pagamento ele é feito 12 vezes por ano, então ele é feito nos 12 meses do ano, e você tem um recesso, né, a gente tem um recesso de 15 dias no final do ano e de 15 dias em julho, por exemplo. Isso se você quiser ter as suas férias já fixas. Se você achar positivo você ter as férias, por exemplo, em julho ou, por exemplo, em dezembro. Ou você pode até estabelecer outras datas, né? Mas é porque julho e dezembro são mais comuns aí pra todo mundo aqui no Brasil. Então, e aí você fala pra ele isso, olha, são 12 meses no ano pagos, e aí tem 15 dias de recesso em julho e 15 dias de recesso no final do ano, né? Carnaval, Natal e Réveillon. E aí, ok, tudo bem. A outra opção é você dizer, por exemplo, se caso você queira tirar 30 dias no final do ano, você fala, olha, são 12 meses pagos, né, no ano, e no mês de dezembro a gente tem 30 dias de recesso. Agora, esse daí eu acho um pouco mais delicado, porque o aluno pagar, por exemplo, o mês de dezembro e ter os primeiros 15 dias e depois ele ter um recesso, é mais tranquilo, né? Assim, porque ele pagou, teve a aula e tal, tudo bem. Agora, ele tem que pagar por um mês que ele não tá tendo aula, já não soa tão confortável pros alunos. Então, acho que se você gosta aí de 30 dias no ano, seguido, né? Direto. É interessante você observar se realmente é uma prioridade pra você, porque, como eu citei, é um pouco mais delicado você dizer pro aluno que ele não vai ter aquele mês inteiro de férias e, mesmo assim, ele vai estar pagando. Então, assim, né, uma opção para isso daí é você fazer os 11 meses, por exemplo, falar para ele que são pagos 11 meses no ano, e aí você pode aumentar a sua mensalidade em 5% ou 10%, sem falar pro aluno, claro, você vai ter feito isso antes, né? Se você determinar que, se você resolver que você quer fazer um mês de férias corrido, pode ser até dezembro, pode ser janeiro, julho, eu não sei que mês que fica bom pra você. Não recomendo que seja muito ao longo do ano, não. É assim, o ano tá acontecendo, né? Logo depois do carnaval, por exemplo, os alunos estão no gás pra fazer aula, ou então no segundo semestre também a pessoa fala, nossa, segundo semestre, o ano tá acabando, quero estudar um monte e você vai tirar um mês de férias. Então não é interessante. Então tem que ver se isso vale a pena pra você ou qual o motivo, né, pelo qual você quer tirar 30 dias corridos no mês que o aluno tá doido pra estudar. Porque aí ele ou pode achar ruim, ou pode procurar um professor, enfim. Então eu recomendo as férias realmente 30 dias com certeza nas férias. Mas enfim, voltando, se você quiser, por exemplo, fazer 30 dias corridos, tem uma opção de você falar pra ele que são 11 meses no ano, e aí você tira os seus 30 dias. E aí você pode, inclusive, já pensar na sua mensalidade, já aumentar um pouquinho ela aí no ano e já passar para ele o valor com esse valor, né, como se fosse os 12 meses. Queria dizer que isso com o tempo para de parecer eficiente, tá? Você se acostuma, na verdade, que a sua hora-aula, o seu salário é aquele que você tá recebendo todo mês, e dezembro sempre fica parecendo um mês que você não recebe nada, por mais que você tenha juntado o seu dinheiro. Então é preciso organização, tá? Se você quiser fazer isso, de você não receber um mês, porque senão fica um buraco lá mesmo, ainda mais se for seu mês de férias, né? Que a gente acaba gastando pela viagem das férias, enfim. Então, é preciso organização, é preciso planejamento financeiro, mas como professores autônomos, nós já sabemos disso, não é mesmo? Então, se não soubermos ainda também, não tem problema não, a gente vai aprendendo aqui também. Então, assim, é uma opção. E uma opção que eu gosto muito, que é a que eu recomendo, é o quê? De você falar pro aluno que são 12 meses no ano, e no final do ano tem 15 dias de recesso. Fim, é isso. E aí você tira o seu recesso de final de ano, mesmo que não seja pra viajar, pra descansar mesmo, pra poder você reorganizar suas coisas, mudar a sua energia, sentir a vibe de novo ano. Então fica Natal e Ano Novo pra descansar, né? Na verdade, assim, a gente tem como dizer que praticamente todos, se não realmente todos os alunos, tiram pelo menos uma semana no final do ano, porque as pessoas estão cansadas, a vibe é outra, já teve as confras de final de ano, já tá não sei o que, resolvendo não sei o que com a família, resolvendo não sei o que com não sei quem, o trabalho tá pedindo muita coisa porque é fechamento de ano, ou então o trabalho já tá com pouco trabalho porque já tá fora de ritmo, então assim, final de ano sempre tem isso, então eles naturalmente já acabam não tendo essas aulas, então eles até preferem, fica aquela sensação de ai, pronto, deu o ano inteiro, então 15 dias agora eu mereço. Então fica assim, porque aí você trabalha, né, os 11 meses e meio, e aí você pode falar pra ele, né, olha, são 12 meses pagos, e a gente tem 15 dias de recesso no final do ano,
outras viagens que a gente vier fazendo durante o ano, a gente reagenda, né? Reorganiza. E isso funciona muito bem, porque aí quando o aluno precisar viajar, ele te avisa antes, e vocês podem antecipar as aulas ou repor as aulas, enfim, depende. Ou quando você precisar viajar também, porque eu, por exemplo, gosto de viajar fora de temporada. Então, pegar uma semana ali, 6, 5, 7 dias pra fazer uma viagem, né, aqui no Brasil, tal, fora de temporada, que é um pouco mais barato, enfim. Então, e aí eu só adianto essas aulas com o aluno, às vezes reponho, então eu tenho que arranjar um horário pra isso, né? Quando é ele, não, aí ele tem que se adaptar ao seu horário, e é isso que tem. Mas quando é você, eu acho interessante você oferecer, se ele quiser, porque também tem aluno que fala, não, tudo bem, vamos ficar sem aula uma semana, é bom que eu também dou uma descansada, já reorganizo aqui minha agenda, tudo bem. Então, assim, eu gosto muito desse formato. É o que eu recomendo, é você falar para o aluno que são 12 meses no ano. A gente tem que receber 12 meses no ano. Esse negócio de receber menos é ruim, tá? A gente tem que lembrar que a gente é profissional, a gente tá vendendo um serviço, então é um serviço bem feito, claro, né? Então, você se dedica, você para pra montar a aula, você dá atenção para o aluno ao longo do ano, responde a dúvida no WhatsApp, então, enfim, cria um relacionamento ali, né? Então, você vai receber os 12 meses no ano. Vocês, né, vão ter um recesso de 15 dias no final do mês, no final do ano. E aí, quaisquer outras viagens que vocês precisarem fazer, aí vocês reagendam os horários, enfim, remarcam as aulas. E aí fica bem flexível. É um formato que eu acho super interessante. Então, férias, sim, temos que receber pra poder, né, a gente conseguir conciliar aí. E lembrando que sempre é preciso organização financeira. Mesmo se você não for receber um mês, enfim, tem que organizar sempre. Tem que ter uma reserva de caixa, uma reserva para material que você usa, uma reserva para emergências, tudo isso. Então tá. Bom, acho que era isso. Essas foram as questões que eu anotei aqui nesse vídeo, pra poder a gente não ficar com o vídeo também grande demais. Tiveram outras sugestões que os professores deixaram, outras dúvidas que os professores deixaram, que também são dúvidas excelentes. E aí eu consegui classificar elas em outros vídeos, então a gente vai ter outros vídeos pra poder não ficar também muita coisa misturada, já que aqui a gente já falou de tópicos, né, diversificados. E é isso aí, então. Segue aqui o canal pra você continuar recebendo os vídeos e acompanhando as informações que a gente compartilha. E se quiser me seguir no Instagram, Asa Mentoria, lá a gente consegue interagir bastante, tá bem? E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!